Bom, vamos ao biotipo Kapha, que é o nosso último, e vocês vão ver que já se identificaram com Vata, já se identificaram com Pitta, e vão se identificar com Kapha também. Vamos compartilhar a tela? Cadê aqui? Bom, Kapha. Quais são os elementos básicos de Kapha? Terra e água. Terra e água promove nutrição e o suporte. Fornece a substância, promove a estrutura e a massa dos tecidos corporais e também o suporte emocional na vida. Rege os aspectos emocionais positivos, como o amor, a compaixão, a modéstia, a paciência e o perdão, e serve como veículo, recipiente ou substrato às outras duas forças. Os atributos do Kapha são frio, pesado, lento, pegajoso, suave e firme. Lembra que nós falamos de estrutura, né? Que ele tem mais estrutura. O Kapha, ele está no nosso corpo, na nossa parte estrutural, né? De músculos, ossos, gordura. Essa massa corporal. E por isso ela está tão presente na nossa infância. Tanto nós temos os 3 doshas o tempo inteiro, a vida inteira, como também eles se apresentam em maior quantidade, ou em, não vamos dizer como quantidade, assim, para qualificar dessa forma numérica, mas assim, ele é muito mais presente em algumas fases da vida da gente. Na nossa infância, é um período Kapha da nossa vida, mesmo que a nossa constituição seja outra, seja Vata ou seja Pitta. Por quê? Lembra que eu falei que na hora que a gente é concebido, nós temos a nossa Prakriti, que ali vai dizer quais são os atributos, as nossas tendências maiores? Sim, isso acontece. Só que da hora que a gente nasce até a nossa puberdade, nós estamos numa fase Kapha, porque é a hora que nós estamos ganhando estrutura, tecidos, crescendo. É importante que a gente tenha bastante elemento terra e água para que a gente possa crescer, né? Senão a gente não consegue se desenvolver. E como ele rege também a memória, né, e a parte do suporte emocional, a primeira infância é a hora que a gente está em total fase de aprendizado. A gente aprende nos primeiros 7 anos praticamente tudo, a andar, a falar, a se relacionar, a formação da nossa personalidade. Então, o Kapha está ali muito presente. Depois da puberdade, até mais ou menos os nossos 60 anos hoje em dia, a gente está na fase Pitta, que é a fase de ganhar vida, de trabalhar, se estabelecer profissionalmente, estudar uma profissão, né, formar família. É uma fase muito ativa. Então, é uma fase Pitta. E quando nós ficamos na terceira idade, é uma fase mais Vata da nossa vida. Porque a gente já conquistou as coisas que precisava conquistar, porque nós já paramos de ganhar estrutura, né? Já formamos a nossa família, então a gente fica muito mais no aspecto mais mental, e é uma fase mais Vata, né? Por isso que no Oriente, assim, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, porque elas têm mais sabedoria pela própria vivência de vida. Então, os doshas também se apresentam nessas fases, tá?
Mas vamos voltar para o CAFA? Então, como que a gente identifica uma pessoa CAFA? Através dos atributos, que estão aqui embaixo, que nós já falamos várias vezes. E, normalmente, ele tem uma constituição firme e sólida, tem grande energia e resistência física. Pelo fato dele ser uma pessoa mais estruturada fisicamente, ele também tem grande energia. Normalmente são pessoas calmas e tranquilas, tem lentidão para se enfurecer, sabe? Aquela pessoa que demora para sair do sério, diferente do Pita. O Pita sai do sério rápido, mas o Kapha não, ele tem paciência. A pele dele é mais fria, é macia, gostosa, é um pouco mais pálida e oleosa. O que que vai tornar essa pele gostosa? Essa oleosidade, né? Uma camada adiposa um pouco maior, por isso que dá esse aspecto da maciez. E como ele não tem muito fogo, também tem a característica, o atributo frio, a pele é mais fria, não é igual à pele do Pita. E é importante a gente saber isso como terapeuta corporal, porque é por aí que nós vamos escolher os óleos que nós vamos usar, que tipo de toque a gente vai fazer, se vai ser um toque mais profundo, mais rápido, entende? Então, tudo isso que a gente está vendo até agora tem extrema importância dentro de uma terapia corporal ayurvédica. Por isso que eu falo que não é uma simples massagem, gente. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, captar todos esses conhecimentos, tirar todas as dúvidas, porque eu estou passando por eles, pois são realmente importantes para a gente aplicar, ok? Voltando aqui para as características, o Kapha, ele aprende mais lentamente, mais devagar, mas ele tem uma super memória. Aquele que a gente fala que tem memória de elefante. Ele lembra das coisas da infância, ele lembra as coisas que você falou para ele. É uma pessoa que tem ótima memória. Tem um sono bem profundo e prolongado, totalmente diferente do Vata, que tem um sono leve e curto. Tem tendência à obesidade, não só pelo estilo de vida que ele gosta de levar, mas porque ele sente, ele vê a comida como um consolo emocional. Então, ele gosta de comer. A digestão do Kapha, ela é mais vagarosa e a fome é mais moderada. Lembrando que fome não é vontade de comer, tá? Fome é fome mesmo. Fome a gente sabe que tem quando a gente comeria um prato de arroz e feijão, e não quando a gente quer pizza, né? Nem sorvete. Então, a fome do Kapha é mais vagarosa porque ele belisca mais o dia inteiro. É uma pessoa que tem mais afeição pelos outros, tem tolerância, generosidade, tem maior tendência à passividade, porque ele aguenta mais as coisas, ele é mais passivo, mais pacato, demora mais para tomar decisões, ele pensa 1000 vezes, diferente do Vata, diferente do Pita. O Vata, ele toma a decisão sem nem pensar. O Pita, ele faz uma análise planilhada. O Kapha, ele pensa realmente muito. Ele demora para tomar decisão e ele é muito firme nas decisões. Não é uma pessoa que muda muito de ideia. Tem bastante preguiça para acordar, porque ele tem um sono profundo e demorado. Ele é mais letárgico. É uma pessoa que busca consolo emocional nos alimentos, né? Ai, eu trabalhei tanto, eu mereço tomar esse sorvete. É um prêmio. Ele tem um andar leve, mesmo se ele estiver acima do peso. É uma pessoa que se move, assim, de uma forma bonita, leve, né? Não é estabanado igual um Vata, e também não é suntuoso que nem um Pita, sabe? Aquele que chega chegando. Não, ele chega com andar leve. E ele percebe o mundo pelo olfato. O que mais se percebe nele é como sentido proeminente é o olfato. Como ele tem boa memória, ele pode ver um perfume que você usa em alguém e falar, nossa, esse é o perfume da minha esposa, do meu esposo, sabe? Os cheiros os atraem bastante.
Vamos falar aqui dos padrões de comportamento que desequilibram Kapha. Uma coisa que desequilibra a Kapha é ganhar muito peso, né? Eles têm uma tendência a engordar muito e quanto mais eles engordam, mais agravam. Alimentar-se com grande quantidade de açúcar, de sal, gorduras ou frituras, comidas pesadas e laticínios. Então, esses são os alimentos que um Kapha deve evitar. E, normalmente, são os que ele mais gosta, né? Um sonho recheado, adora, um pastel, uma goiabada com queijo. Nossa, como o Kapha ama. E é justamente dessa comida que ele mais tem que fugir. Enfrentar condições de estresse e reagir afastando-se, sentindo-se inseguro e indesejado. Então, como ele é uma pessoa muito afetiva, muito amorosa, ele precisa sentir essa correspondência, né? Senão ele fica muito inseguro. Dá grande importância para armazenar, possuir e economizar coisas. O Kapha, ele é normalmente um acumulador, tá? Ele gosta muito de coisas luxuosas, de conforto, né? A cama dele tem que ser muito boa, muito macia, o sofá dele também. Ele gosta, ele acumula coisas, tudo que ele compra, ele não quer se desfazer. Falar, um dia eu vou usar. Ai, mas aquele quadro eu ganhei da minha mãe, não combina com a decoração, mas assim, me remete tanto à minha mãe, eu jamais vou me desfazer dele. Ele fica num relacionamento bastante longo, né? Ele é uma pessoa mais dependente e assim, muito protetora em relacionamentos, né? Dificilmente o Kapha pede um divórcio. Ele pode ficar naquele relacionamento, naquele emprego por anos e anos a fio. São pessoas que têm famílias também mais numerosas. Kapha gosta de dormir demais, vários dias seguidos. Nunca vai querer acordar, como eu falei, no Brahma Muhurta. O horário do Kapha acordar normalmente é tarde. E isso desequilibra, né? Porque além das estações do ano seguirem as fases, né, dos doshas, a gente tem um horário biológico que também é o horário dos doshas. E o dosha que é o que está mais latente de manhã é o Kapha. E aí a tendência de você acordar mais tarde, depois das 8 horas, é que você fique mais letárgico, porque você já está acordando no horário Kapha. Então, a gente tem que acordar cedo, realmente, para não ficar com essa letargia. O clima úmido, frio e chuvoso desequilibra esse dosha, porque é assim que ele já é, ele é frio e úmido, assim como a terra. E usar a comida como consolo emocional é uma coisa que desequilibra bastante o Kapha. E é uma coisa que ele faz naturalmente, sem perceber. Um Kapha em desequilíbrio, como que a gente percebe? É uma pessoa que você percebe que está com embotamento e inércia mental. Embotamento é quando a gente está com a visão mental turva, quando a gente não consegue discernir as coisas. Sabe? Quando você pensa e não consegue chegar em conclusão alguma, porque você está confuso, com a mente pesada, embotada, você está fazendo força ali para decidir o que você vai fazer, tua mente está trabalhando devagar, letargia e preguiça, física mesmo, sabe? Uma pessoa preguiçosa, ai, por mim eu vou dormir até meio-dia hoje, vou pensar o que eu vou fazer, vou ficar o dia inteiro na cama, não quero sair para trabalhar, é sábado, mas não vou nem ao cinema, vou ficar aqui assistindo Netflix, pedindo iFood, sabe? Que é muito melhor. No Kapha normalmente é assim. Ele tem uma tendência à depressão, ao apego exagerado, às coisas, às situações, às pessoas, e são acumuladores. E as indicações comportamentais, você percebe que a pessoa está com desequilíbrio Kapha, é aquela pessoa que procrastina muito. Ela
demora para começar a atividade, porque ela já tem um pouco de preguiça. Então, ela tem que desenvolver um trabalho e ela demora. Ai, deixa, vai, eu vou fazer isso só a semana que vem. Então, faz aquela lista, né? O Pita faz aquela lista de atividade, tem que fazer o to-do list e dar o cheque que fez as coisas. O Cafa, ele faz, mas ele fala assim, ah, hoje não, eu vou resolver isso depois. Tem uma incapacidade de aceitar mudanças. Então, assim, ai, a casa tá velha, tá caindo aos pedaços, tem que refazer todo o telhado, tem que refazer encanamento, mas assim, ele não quer sair de lá, porque aquilo tem um apego emocional, ele morou ali a vida inteira, não quer mudar, nem que seja para uma casa melhor, sabe? Ele tem dificuldade de aceitar a mudança. Ou mudar de emprego, mudar de parceiro, né? Ele tem uma tendência à ganância, porque ele é acumulador, e ele gosta muito de conforto. Então, é uma certa tendência. Sono excessivo e sonolência, né, que a gente já falou, teimosia, movimentos lentos e possessividade. Tá? Então, ele é muito ciumento e possessivo nas relações. Mas ele não reage com agressividade igual um Pita. Ele reage à possessividade no relacionamento, às vezes se afastando e se sentindo deixado de lado. Ele não vai lá brigar, porque você me provocou ciúme, porque você olhou para a pessoa tal. Ele não é assim, ele vai ficar quieto, triste, tá? As indicações físicas, o que que aparece na parte do corpo? Ele tem uma intolerância ao frio e à umidade. Normalmente, ele tem muito muco, pelo fato dele ter muita água no corpo, então ele tem congestão aqui dos seios nasais, é uma pessoa que normalmente tem coriza, bastante catarro, congestão pulmonar, né? Então, você sempre vai ver sinusite, resfriado, tosse, numa pessoa mais cafa. Retenção de líquidos e inchaço, palidez, colesterol elevado, né? Porque ele tem um metabolismo mais lento, ele come mais errado, e ele digere pior. E é uma pessoa que tem tendência a diabetes, tá? Ganho de peso, peso nos membros. Ai, sinto um peso nas pernas, as pernas inchadas. Normalmente é um desequilíbrio CAFA. Tosse com catarro, dor de garganta, cistos e outros tumores e diabetes. Então, câncer, cistos, tumores, normalmente é um agravamento CAFA.